Hoje vamos falar sobre arte-terapia com base corporal. E para isso eu convidei a minha colega, minha amiga de mais de 50 anos, Vera Rossetti. Vera, queria que você se apresentasse. Então, eu sou Vera Maria Rossetti Ferretti, eu fiz psicologia clínica na PUC, fazendo o meu mestrado, eu apliquei a arte-terapia com profissionais de saúde, de UTI. Fiz também psicologia, pedagogia, fui uma das fundadoras da psicopedagogia do SEDES, fiz arte-terapia, e galguei por diferentes áreas também do trabalho corporal, com o professor Sandor, que associava Jung a corpo, e também outras técnicas do Oriente, como Cunier, Doin, e também o DEP. Então, vou perguntar para você, Vera, como foi que você se transformou nessa terapeuta que você é hoje? Olha, eu fui uma criança que teve muita experiência em fazenda, então tinha muitas atividades corporais, né? Andava a cavalo, subia em árvore, e também gostava muito de fazer teatro, pintar, e criar muitas brincadeiras. Aí, na medida que eu fui crescendo, quando eu estava na faculdade, surgiu o curso de psicomotricidade aqui em São Paulo. Comecei fazendo um módulo que tinha na psicologia da USP, e depois fui fazer o Raman, o Bon Depart. Você fez Raman com a Mademoiselle? Fiz Raman. Eu fiz Raman com os franceses, com a Mademoiselle. A Mademoiselle e o Fajador. Então, eu fiz 69, eu fiz. Fiz 69, 70, e depois eu fiz outra vez, acho que em 72, o dossiê F', né? Não, F, D' e D2, não é isso? Uma coisa assim. Isso. Foi de grande ajuda para mim o Raman, porque ele estruturou o meu trabalho de psicomotricidade. Mas eu não conseguia fazer naquela métrica que o próprio Raman exigia, né? Sim. Então, acabava fazendo uma série de coisas criativas que o Raman não usava. O que eu fui observando é que os clientes que eu atendia, eles tinham muita dificuldade de falar das sensações e dos sentimentos que eles tinham a partir do trabalho corporal. E, então, eu comecei a usar a arte como um auxiliar, de uma forma mais intuitiva, até porque eu sempre gostei muito de arte, né? Na escola, na minha época, a arte era muito bem dada, né? Então, a gente aprendia realmente muitas ferramentas da arte. E aí eu comecei a introduzir de uma forma mais intuitiva o trabalho de arte com o corpo, mas principalmente para que o cliente pudesse conversar um pouco sobre o que ele sentia, aquela imagem, a história que ele inventava a partir da imagem. E aí eu fui, aos poucos, fui me encantando muito por esse caminho e esse casamento, né? Nessa época, já estava começando o curso de psicopedagogia no SEDES, onde eu fiz parte da primeira equipe, e aí eu comecei a desenvolver também esse trabalho de arte com o corpo, com o pessoal que estava fazendo formação. Lá pelo fim dos anos 80, mais ou menos, surgiu o primeiro curso de arte-terapia no SEDES Sapiência,
coordenado pela professora Selma Ciornai. E depois do curso, acabei ficando também como professora do curso de arte-terapia. Mas isso é uma coisa muito incrível, não é? Você não acha que é um caminho incrível esse? Eu acho que foi um caminho assim, que foi abrindo e eu fui tomando pé desse caminho. Né? Nesse caminho, eu acabei fazendo psicologia também, antes até de fazer arte-terapia, porque eu sentia que as questões que as crianças traziam, eu precisava de um pouco mais de formação. Então, aí fui juntando todas essas áreas, né? A pedagogia com a psicologia, com o trabalho corporal. Eu fiz também um percurso bastante longo com a Maria Dushnis, não sei se você fez também. Quem era? Era uma senhora que desenvolveu aqui no Brasil o trabalho do Laban, que é um trabalho de expressão corporal. E foi muito interessante o trabalho do Laban, porque eu tinha muitas imagens enquanto dançava. E aí a minha terapeuta me recomendou por que eu não começava a pintar e a desenhar essas imagens. E isso me levou de uma forma mais forte para a arte, na verdade. E aí fui fazer alguns ateliês, até antes de fazer arte-terapia, para conhecer mais as ferramentas, para ter mais instrumentos, até para eu poder desenhar e pintar. O curso de arte-terapia que você faz lá nos anos 80, que é o começo, o primeiro curso que você disse que está fazendo, ele é diferente desse curso de hoje, não é? Totalmente. Eu acho que foi um curso que foi amadurecendo no percurso. É uma equipe que vem há muito tempo trabalhando e discutindo das importâncias de cada um dos módulos. Hoje eu sinto que ele está bem redondo, bem mais redondo do que era na minha época, lógico. Tomou mais consciência do campo de trabalho, né? E de atuação, né? Como aproveitar de forma melhor os instrumentos que são desenvolvidos no curso, né? Você trabalha com a arte-terapia com grupos ou só individualmente? Como é que é esse trabalho? Eu trabalho em consultório individualmente, acompanhando o cliente naquilo que ele está trazendo de questão. Né? E a partir da questão, eu vou trabalhando tanto com o corpo como com a arte, né? No ateliê. E eu sinto que, muitas vezes, o trabalho corporal abre a possibilidade de imagens e de lembranças e de cores. E aí esses instrumentos da arte trazem uma concretude para poder trabalhar com esses conteúdos. Então, eu acho que esse diálogo que a arte-terapia propõe com a imagem, com o símbolo, é muito importante porque traz um outro nível de consciência. E eu gosto muito de diferenciar a arte-terapia de arte e psicologia, porque eu acho que na arte-terapia existe todo um processo de transformação de cada símbolo com diferentes materiais e aprofunda aquele símbolo de diferentes maneiras. Né? O que eu acho que na arte e psicologia não, é usada a arte para uma determinada situação ali mais pontual de um símbolo que apareceu ou através de um sonho ou através de uma imagem. Quer dizer que na arte-terapia nós temos uma mediação dos materiais. Isso. Os materiais eles vão fazer
essa ampliação do símbolo. E na psicologia com a arte vem só para ajudar o símbolo, mas ela não faz foco nos materiais. É um campo bem inter ou transdisciplinar, né, Vera? Porque você vem vindo de um lado e eu vou vindo do outro. E a gente vai chegar no mesmo espaço, né? Porque um vem com o foco de uma coisa, outro vem com o foco de outra, mas os nossos objetivos, digamos, são os mesmos, né? Que é ajudar a pessoa a adquirir mais consciência sobre si mesmo, né? Esse nosso objetivo de ajudar o outro, né? Ele tem diferentes caminhos e, na verdade, cada cliente faz também um caminho próprio, né? Sim. Tem aquele que não gosta de trabalho corporal, tem aquele que não gosta de trabalho com arte, tem aquele que quer falar naquele momento muito, e Sim. a gente tem que estar atento como é que a gente pode, o que a gente pode oferecer, né, como ferramenta para ajudar a aprofundar essa consciência. Os materiais, eles às vezes nos ajudam porque cada material dá uma qualidade de transformação muito diferente de outro. O tipo de produto que dá, o tipo de sombra e luz, o tipo de conversa que dá para o cliente fazer com o seu símbolo. É muito interessante isso, porque eu tenho percebido que existem alguns materiais que você não pode dar no início de um processo, né? Eles mobilizam muito profundamente. Essa conversa, né, tem a ver muito com aquilo que a gente está vivendo na nossa prática, né? De como que a gente faz uma proposta de, por exemplo, usar o lápis preto ou o carvão, e aí, de repente, você ter essas reações que vão acontecendo. No paciente, uns respondendo de uma forma que muitas vezes é surpreendente. Tanto Eu acho que é uma descoberta no dia a dia, né? sim, Porque eu sinto assim, que aquele material está trazendo o símbolo que vem do inconsciente. E isso é muito interessante, porque quando a pessoa fala, de alguma forma, às vezes escapa alguma coisa, mas ela tem um crivo de seletividade bastante treinado. Agora, quando você pega, sei lá, um pincel ou mesmo um lápis, você não tem essa seletividade. Então, vem de um outro lugar a imagem. E, às vezes, a pessoa até leva um susto da imagem que sai. E aí, nesse diálogo com esse elemento, com esse símbolo, muitas vezes abre um portal novo para essa pessoa. então, quando você vê uma pessoa com ansiedade, com depressão, como é que você trabalha essas questões na arte-terapia? Eu trabalho bastante nessa situação com os relaxamentos, com o trabalho corporal, trazendo uma condição de um campo mais relaxado para poder surgir e poder vir à tona elementos que estão por trás dessa ansiedade e dessa angústia, né? E esses elementos eles se retratam muito na arte. E aí a arte traz essa concretude, porque ajuda a pessoa a poder olhar o seu produto com distanciamento, né? As pessoas com depressão, você consegue mobilizar para fazer o trabalho artístico? A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, quando a pessoa está numa depressão muito profunda, eu tenho que trabalhar corporalmente para aumentar a tonicidade dela, né? Para ela ter vontade de sair desse lugar. E o trabalho de toques, de relaxamento, e mesmo trabalhos de autoaplicação, porque agora com a pandemia a gente está usando muito a autoaplicação, né?
o que eu sinto é que esses trabalhos já ajudam a mobilizar e a sair dessa condição muito sem vontade, sem desejo. E aí eu vejo para que lado que a pessoa está precisando ir naquele momento. Às vezes ela ainda não pode ir para a arte, que é ter uma coisa assim, que ela tem que fazer um movimento muito maior, e que falar para ela é o suficiente. Às vezes não, às vezes falar é um esforço muito grande e a arte ajuda, principalmente se vem um choro muito grande. Quando as pessoas choram muito, a arte substitui o choro e a fala e traz a linguagem dela através da imagem. Qual dos materiais é melhor nessa hora desse choro? Ou lapiseira, ou lápis de cor mesmo, ou lápis preto, às vezes, ou se não, mesmo se você vai para a tinta, se ela escolhe a tinta, ela trabalhar com a tinta mais densa, porque eu acho que ajuda mais do que o material mais aquoso nesse momento, né? Eu não tenho muito esse olhar de que eu tenho que usar esse material para esse tipo de problema. E você vê a pessoa. Eu sou muito intuitiva. Então, isso significa, Vera, que, na verdade, a mediação dos materiais, ela se faz pela solicitação que você percebe no paciente. Então, você tem que ter muita clareza do que cada um desses materiais tem de capacidade para ajudar, né? Construtiva, organizadora, né? Então, tem uma coisa que eu queria muito que você me ajudasse a entender. Como que é a arte-terapia de profissionais que não são psicólogos? Eu acho que, primeiro que na formação do arte-terapeuta, mesmo aquele que não é psicólogo, ele tem uma base de Sim. conteúdo. Né? Então, ele tem uma base tanto teórica como uma base prática. Isto é, ele atende e é supervisionado e é discutido os processos. Isso daí eu acho que dá uma base para o terapeuta, o arte-terapeuta que não é psicólogo. De outro lado, ele trabalha muito com um olhar de um ateliê. Tem o objetivo de trazer a expressividade através das técnicas e dos materiais. Quer dizer que a gente tem o processo da pessoa, que pode ser um foco quando existe o terapeuta, mas esse processo não precisa ser exatamente o processo psicológico, mas só o processo expressivo, que já é uma boa parte. E aí, nesse processo expressivo, eu vou utilizar, como se fosse um ateliê, a minha capacidade de melhorar a minha capacidade de expressão através desses materiais. E isso pode me levar a um processo terapêutico, por exemplo, um questionamento em que eu acho que, então, aí eu vou precisar de uma pessoa para aprofundar esses conteúdos. Exato. Eu não sei se você se lembra, quando a gente fez o Sandro, você também fez? Sim. Que ele falava muito assim, que cada técnica e cada trabalho corporal, ele é utilizado pelo profissional conforme o limite que ele tem. E o limite está muito ligado à formação, da onde ele vem. Eu gostaria agora que você me dissesse assim, tem alguma coisa que você gostaria de deixar de contribuição? Para você trabalhar com arte, você precisa conhecer esse instrumento e você precisa partir de você. Você precisa se autotrabalhar com a arte para você trabalhar com a arte com o outro. Vera, eu quero que você diga como é que o pessoal entra em contato com você. Ou pelo meu WhatsApp, que é 99613
9420, 11, porque é São Paulo. E pelo meu e-mail, que é veramferretti@gmail.com. Então, eu queria muito agradecer você, mais essa oportunidade de ver você depois desses 50 anos, de saber um monte de coisa sua, porque eu não sabia que você tinha feito psicologia, não sabia que você tinha feito uma tese com o pessoal da saúde pública, que foi o lugar onde eu estudei, né? Porque eu estudei lá. Então, assim, muito interessante que, na medida que eu vou fazendo as entrevistas, vou conhecendo mais coisas sobre as pessoas. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Foi muito agradável. E eu também descobri muitas coisas da sua história que eu também não sabia. Nós tínhamos muito mais pontos em comum do que eu sabia. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e aguardem as nossas próximas entrevistas. Até lá!